Olá a todos, eu sou o Vitor Frade e vou conduzir a introdução do nosso projeto. O trabalho que vamos apresentar hoje aborda um desafio clássico e fundamental na área de análise de imagens, a binarização de documentos históricos. O objetivo da binarização parece simples, separar o que é texto do que é fundo do papel. Porém, na prática, esse processo é frequentemente dificultado por degradações muito severas comuns em documentos antigos. Para enfrentar esse desafio, tomamos como base metodológica o artigo de Boulder e seus coautores, publicados no ano de 2019. A grande sacada da proposta deles é criar um sistema híbrido. Em vez de aplicar uma única regra matemática para a imagem inteira, o sistema propõe extrair o melhor de dois mundos: a velocidade das abordagens globais para as áreas limpas, né? E a precisão das abordagens locais para as áreas que estão degradadas. O desafio e a solução proposta. Para que fique visualmente claro o tamanho do problema, essa é a realidade com a qual estamos lidando. Estamos falando de iluminação totalmente irregular, acúmulos densos de tinta que formam manchas opacas e caracteres que estão, em muitos casos, quase apagados pelo tempo. O sistema híbrido proposto pela literatura original, como eu mencionei, resolve grande parte disso, mas ao testarmos no nosso conjunto de imagens, que é um conjunto específico que nós selecionamos, percebemos que poderemos refinar essa lógica a partir da identificação de gargalos de desempenho e precisão. Nós aplicamos otimizações arquiteturais e pontos-chave na pipeline de processamento para que a gente possa melhorar os nossos resultados. A nossa arquitetura. A nossa arquitetura é basicamente composta em quatro etapas, né? Onde nós estamos buscando equilibrar precisão na recuperação de traços e robustez na eliminação de imagens, né? Com isso em mente, estruturamos o nosso fluxo de processamento de imagens, onde cada uma das etapas tem como objetivo justamente é, definir e equilibrar a precisão na recuperação dos traços da imagem. Vou passar rapidamente pela revisão macro do que fizemos em cada uma delas e pontuar exatamente onde divergimos da literatura original. É, a primeira e a segunda fase do nosso processo foi a preparação da imagem e separação inicial. A primeira etapa consiste no pré-processamento, né? O objetivo aqui é exclusivamente avaliar a deficiência de iluminação do documento. Nós avaliamos o contraste local da imagem para identificar áreas críticas desbotadas e, quando necessário, aplicamos um filtro, o Clash. É, Esse filtro é utilizado para realçar os gradientes mais fracos e, nessa etapa, mantivemos a abordagem fiel à literatura. Já na etapa 2, que é a etapa de linearização global, cujo propósito é fazer a primeira separação geral entre o texto e o papel em si, o artigo original sugere o uso de um método chamado TSMO. E aqui entra a nossa primeira divergência. Nós optamos por substituir um método TSMO por uma combinação do algoritmo Multi-Otsu e o Otsu padrão. Essa mudança, aliada à nossa lógica de decisão por contraste, provou ser computacionalmente mais rápida e eficiente para nossos testes. Agora vamos falar sobre a etapa 3 e 4. A etapa 3, ela consiste na linearização local, onde nós sabemos que a separação global que fizemos antes vai falhar onde existem manchas de tinta escuras e sombras profundas na imagem. O objetivo desta fase é detectar essas anomalias e aplicar a fórmula matemática de Nick para resgatar cirurgicamente o texto que está escondido por debaixo das manchas, né? E aqui, nossa divergência foi de parametrização. Nós calibramos o método para ser intencionalmente mais agressivo, nos forçamos o resgate da estrutura do texto, assumindo o risco de gerar mais ruídos iniciais, porque sabíamos que a etapa 4 daria conta do recado. A etapa 4 é justamente o pós-processamento morfológico, ou de forma informal, nós podemos dizer que é a faxina sobre a imagem. Como a etapa anterior gera artefatos, precisávamos de um método rigoroso de limpeza.
Nossa divergência aqui foi consideravelmente parcial, onde nós eliminamos os menores elementos conexos ao invés de eliminar os maiores elementos conexos, que era o que propunha o artigo base, né? E, baseado nisso, nós focamos em aplicar a transformada de Hit-Miss, onde nós pegamos um conjunto e realizamos um descarte estatístico severo das áreas que estão sendo aplicadas a essa transformada, e o resultado foi uma eliminação de ruídos extremamente mais robusta. Agora vamos fazer a abertura da nossa caixa preta, né? Agora que vocês entenderam a estratégia geral da nossa arquitetura, o propósito das 4 fases que vão ser demonstradas, né? E as escolhas que fizemos para otimizarmos o artigo original, eu encerro a minha participação por aqui. Me chamo Rian e neste momento eu vou apresentar um pouco do nosso algoritmo final. Inicialmente, nós realizamos a leitura da imagem, de todas as imagens que nós temos no nosso banco de imagens, e criamos a pasta onde estarão todos os nossos resultados. Transcrevemos essa mesma imagem para tons de cinza para que nós possamos trabalhar nela melhor e aplicar todos os algoritmos propostos no artigo original. Posteriormente, realizamos um pré-processamento em que calculamos o contraste local, utilizando o cálculo do contraste local de Michelson, em que nós dividimos a imagem em pequenos blocos 3x3 e calculamos para cada bloco 3x3 o contraste local e calculamos a média final, onde esse valor está contido no contraste local final. A partir dessa variável, nós vemos se o contraste médio local é extremamente baixo, nós aplicamos o algoritmo de Clarke sobre a imagem. Do oposto, nada é feito sobre a imagem. Posteriormente, temos a linearização global, que também se baseia no contraste, a qual temos estes 3 valores de contraste, que são parâmetros, de acordo com o algoritmo do artigo inicial, para fazermos as aplicações dessa linearização e da binarização da imagem. Calculamos os limiares Multiotsu. Se o contraste local é muito inferior, é muito pequeno, inferior a 0,03, estamos com um contraste muito baixo, então utilizamos o limiar de Multiotsu mais alto, que é o limiar 1. Se nós temos um cenário em que está entre 0.04, entre 0.03 e 0.04, nós temos um contraste ainda muito baixo e utilizamos uma verificação se temos uma diferença entre os limiares do Multiotsu e o do Otsu padrão aceitável, entre 5 e 25, também esses valores obtidos do artigo inicial. Nós utilizamos, se está numa margem aceitável, utilizamos o limiar do Multiotsu, se não, utilizamos o limiar do Otsu comum. Se está entre 0.085 e 0.04, está 0.041, estamos num cenário de contraste moderado, então nós utilizamos o algoritmo clássico de Otsu para binarizar a imagem, do contrário, nós utilizamos o limiar inferior do Multiotsu, no caso em que o valor do contraste local é superior a 0.085. Posteriormente, nós utilizamos o algoritmo de Nick para fazer uma linearização local. E isso se mostrou insatisfatório em algumas situações, sobretudo quando existe um texto com um traço muito grosso. Isso está detalhado no relatório. Posteriormente, detectamos as manchas e fazemos a mesclagem híbrida. Posteriormente, seguiremos com o pós-processamento. Eu sou Matheus Elias e eu vou falar do o pós-processamento e os resultados da avaliação do nosso algoritmo. Para começar, o pós-processamento vai envolver
a remoção de pixels solitários, de buracos no foreground e também com cavidades e convexidades. Isso pode ser identificado por essa imagem no artigo original que a gente se inspirou, em que isso é um buraco, isso é uma cavidade que a gente quer preencher, isso é uma convexidade que a gente quer remover. Isso é um artefato de quando a gente binariza. Se a gente olhar aqui no nosso código, eu estou usando arrays para representar isso, eu vou utilizar hit or miss para achar essas formações e descartar, como vocês podem ver aí. Aí, quanto ao código em si, basicamente a gente inverte as cores, pois os algoritmos precisam de branco no fundo preto e não o inverso. Aí a gente aplica o hit or miss para remover buracos e pontos. A gente acha componentes conexos, porque a gente quer os menores componentes conexos e a gente quer remover eles, porque eles são ruído. No artigo original fala para remover os maiores, só que eu acho que é só um typo na hora de eles colocarem um sinal, pois isso é ilógico que resulta em uma imagem só branca. Aí eu faço isso usando a média e eu divido o padrão em um valor empírico lambda, e eu mantenho só os pixels que tem os grupos que têm um número de pixels maior do que esse valor. Aí após isso eu transformo os valores que eu quero manter em 255, restam em 0 e eu inverto de novo. Aí depois eu aplico o hit or miss para remover a concavidade e a convexidade. Aí por último eu calculo as métricas, só que as métricas eu faço com um método externo que é usado pelo próprio artigo, tem um executável com as ground truths que calculam esses valores para nós. Aqui está um código que a gente está usando para executar esse executável. Ele produz aqui no terminal, dá para ver os valores que ele produz, mas isso está tudo melhor no artigo em si. Aí no nosso artigo ainda também completam algumas imagens que estão faltando, mas as métricas que são importantes considerar são 4, que são a F-measure, que é uma medição de acurácia de modelo, que se baseia na taxa de verdadeiro positivo, falso positivo e falso negativo, e ver quão acurato é. Aí tem pseudo F-measure, que é basicamente uma F-measure, só que ela é baseada na distância ao contorno dos caracteres da truth, da verdade. E no caso do pseudo recall, ele é normalizado de acordo com a espessura do traço. Aí tem a Peak Signal Noise Ratio, que mede a similaridade entre duas imagens, e a Distance Reciprocal Distortion, que basicamente mede a distorção, então quanto maior for esse valor, pior, de uma imagem baseada na visão humana, baseada como os seres humanos veem os valores. Agora, antes de eu apresentar os resultados empíricos mesmo, posso mostrar algumas imagens de resultado. Aí se eu for aqui, taranã, nós fizemos dois métodos, a binarização global e a NIC. E dá pra ver, por exemplo, aqui nesse caso, que tem essa imagem com uma mancha na binarização global, só que na NIC tá sem essa mancha. Aqui expandindo um pouco, dá pra ver direito. Então o NIC é melhor para esses casos onde tem mancha, onde tem deformação e tudo nas imagens. E tudo. Porém, como nós vamos ver aqui, tem um problema com isso. Nossos resultados, se a gente olhar aqui nas tabelas, essa é a binarização global. Tem resultados incríveis. 92 FM, 95 PFM, 18 Peak Signal Noise Ratio, 2.5 DRD. Isso são valores incríveis se a gente for comparar com os outros métodos que eu tinha no artigo original. Que só perde pro do artigo original, mas é um pouco mais refinado, a gente se baseou nele. Mas comparado com os outros, é superior, então isso é bom. Mas se a gente for analisar aqui a média dos resultados da binarização NIC, dá pra ver que tem um problema aqui. 80, 83, 15. Tem alguns casos onde é melhor, que nem na imagem 2, que é 86, 93, 17. Isso é em média a mesma coisa ou melhor do que o resto. Na imagem 3 também. Mas tem imagens como essa 6, onde fica bem pior. E isso porque, como a gente pode ver aqui, a imagem original, a imagem de binarização global, na NIC, a nossa apresentação não funciona direito para traços mais grossos, que ele faz apenas contorno. Isso é um problema que a gente não conseguiu resolver, mas teoricamente daria para com preenchimento ou algo parecido, talvez desse para resolver, isso que a gente não quis dizer muito. E provavelmente é devido a alguma falta de comunicação do algoritmo original no artigo em si. Mas deu pra ver que deu pra emular bem o algoritmo binarizado. O algoritmo com NIC teve alguns problemas, mas no geral os resultados ficaram ótimos. E tem potencial nisso. O especial binarizado teve ótimos resultados nisso tudo. E apesar de ter algumas coisas pra empreender, ficou bastante eficiente.